Vai começar agora o Ronda Antifa, o programa dos policiais antifascismo do Rio de Janeiro. Um programa dentro da ordem, contra a ordem, aqui na Mundial News FM. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Orlando Zacconi, sou delegado de Polícia Civil no Rio de Janeiro, membro do Movimento Policiais Antifascismo. Hoje é um dia muito importante, dia 9 de julho, dia da primeira edição do programa Ronda Antifa, e eu estou aqui nos estúdios da Mundial News FM, com transmissão também da Mundial News TV, né, com os camaradas, companheiros do Movimento Policiais Antifascismo, Bianca Girafa, inspetora de polícia, Renan Melo, inspetor de polícia, que vão me ajudar na entrevista do nosso convidado de hoje, que é um convidado especial, importantíssimo, né, para o debate sobre segurança pública, o professor doutor Luiz Eduardo Soares, né, que acaba de lançar o livro Desmilitarizar, pela editora Bom Tempo. Eu vou passar a palavra para os companheiros do Movimento dos Policiais Antifascismo para fazerem as suas saudações e, logo após, a gente vai começar um papo com o Luiz Eduardo Soares, né, pela Rádio FM News, Mundial FM News. Mundial News FM. Boa tarde a todos. Sou Paulo Roberto Assoalho. Só apenas essa correção, Mundial News FM e a Mundial News TV também, com som, imagem, todo mundo ao vivo lá. Vamos Show. lá. E aí, Bianca, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bianca. É uma honra estar aqui dividindo essa bancada com os amigos queridos e com o professor Luiz Eduardo, principalmente por ser o primeiro programa. Então, vai ser um bate-papo muito legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu agradeço o convite e espero estar mais vezes aqui para a gente transformar esse projeto em algo que faça parte da vida das pessoas que têm interesse em discutir segurança pública por uma outra perspectiva. E começando com o pé direito, né? Uma pessoa que conhece tão bem, estuda tão a fundo, no momento de caça às bruxas acadêmicas, a gente trazer uma pessoa que leva a sério a segurança pública é um sintoma de seriedade da nossa intenção. É verdade. Bom, Luiz Eduardo Soares, boa tarde. Boa tarde, Zacconi, Bianca, Renan, meu caro Ascioli, boa tarde a todas e todos que nos ouvem e nos assistem, nos veem. É um prazer muito grande, mais do que um prazer, uma honra, um privilégio. Eu acompanho o trabalho de vocês, a luta dos policiais antifascismo, no Rio e em todo o Brasil, um movimento que vem crescendo, que afirma valores democráticos, afirma o Estado Democrático de Direito, a necessidade de respeitarmos os direitos humanos. Eu tenho uma grande admiração antiga do meu amigo Zacconi, Orlando Zacconi, que é um símbolo conhecido já no Brasil todo por ter justamente liderado, co-liderado o esforço de constituição de movimentos democráticos na sociedade, em particular na polícia. Então, professor, olha, eu estou lendo o seu livro, ainda não acabei, né, mas estou muito feliz pela perspectiva que está sendo colocada, que já é de algum tempo, né, do seu projeto no debate sobre segurança pública, de mexer com as estruturas da segurança pública, né? Mas, de qualquer maneira, isso demonstra, talvez, uma mudança de perspectiva que você teve, né, no seu pensamento sobre segurança pública, né? Eu queria começar fazendo uma pergunta, porque logo no início do livro, você coloca exatamente isso que eu falei, que qualquer projeto consequente de reforma das polícias militares para transformar métodos de gestão e, né, racionalizar o sistema operacional, né, precisa começar advogando o rompimento do cordão umbilical com o Exército e a desmilitarização. Só que lá atrás você escreveu um livro chamado Meu Casaco de General. Né? E houve uma mudança no seu pensamento em relação a essa necessidade de mudanças estruturais, e essa mudança de pensamento veio da sua atividade no exercício de cargos públicos, né? Você foi secretário de Estado aqui no Rio de Janeiro, também foi secretário nacional de Segurança Pública. Essa experiência, né, como gestor da segurança, ajudou você a mudar esse seu pensamento em relação aos novos caminhos que nós temos que travar no debate sobre segurança pública? Sem dúvida, Zacconi, sem dúvida, você observou muito bem. A gente vai aprendendo, apanhando, enfrentando dificuldades e aprendendo. De início, eu defendia a reestruturação do modelo policial, mas eu pensava de uma maneira mais simplista e não levava em conta, não chegava a incorporar a desmilitarização. Naquele momento, nós enfrentávamos uma conjuntura distinta, né? E isso não ficava tão claro para mim, tão forte.
E a experiência, não só a minha, eu acho que a experiência coletiva, a nossa experiência é sempre também coletiva, né? Acabou mostrando que o fato de uma polícia ostensiva ser militar estava funcionando, primeiro, como um instrumento de superexploração da força de trabalho do policial na ponta, sobretudo as praças, né? Porque eles ficam submetidos, de fato, a condições de trabalho que são desumanas. O regimento disciplinar é inconstitucional, né? Não confere ao policial o direito de defesa, o direito ao contraditório, direito de greve, de organização, de sindicalização. Então, tudo isso acaba sendo um limitador que faz com que se torne muito difícil que nós, então, demandemos dos policiais respeito à legalidade constitucional, aos direitos humanos, se eles próprios são vítimas desse desrespeito, né? Esse é um dos aspectos, nós vamos, ao longo do programa, conversar sobre outros aspectos. Importante, né? Que é o debate da desmilitarização pelo olhar, né, da condição do policial, que é pouco visto, né, pouco debatido, né? Essa condição de subcidadania do policial, inclusive proibido de filiação partidária. Os policiais militares não podem ter filiação partidária, não pode ter sindicato, né? Exato. E se a gente observa que nas áreas em que o Brasil avançou desde a transição democrática, desde a promulgação da Constituição em 1988, a área social, a área de educação, a área de saúde, houve aí avanços muito significativos que derivam mais do que de negociações ad hoc ali no processo constituinte, de décadas de luta. Então, na educação, na saúde, na assistência, décadas de luta em que profissionais das respectivas áreas, com potenciais beneficiários, membros da sociedade, lideranças sociais, comunitárias, etc., se reuniam, debatiam. O caso da saúde é muito especial, muito revelador, né? Médicos, enfermeiros, pesquisadores em laboratório, estudiosos, consumidores da saúde, beneficiários da saúde, somos todos nós, representantes, então, das comunidades, se reuniram e debateram a ideia de uma saúde pública como direito de todos, direito universal e dever do Estado, né? E isso se traduziu na criação dessa estrutura tão bem pensada, apesar dos limites que nós hoje enfrentamos da implementação das leis, mas que legalmente foi tão bem estruturada, que é da divisão tripartite entre União, Estados e municípios, né? Com responsabilidades divididas, recursos divididos, acompanhamento com conselhos, etc. Isso não se deu por uma ideia brilhante de um gestor. Isso se deu ao longo de décadas de trabalho de construção. Os protagonistas decisivos foram os profissionais, os trabalhadores das respectivas áreas. Na segurança, nós não temos um campo assim constituído. Uma das razões, vocês veem, o município está excluído do artigo 144 da Constituição, a União ali despotencializada, tudo recai sobre os ombros dos estados, não existe a articulação. Os protagonistas não participaram. Que protagonistas? Os próprios policiais não participaram da construção de um novo momento, né? E não participaram, sobretudo, os policiais militares, por conta dos limites aos quais fazia menção o Zacconi. É interessante a gente pontuar essa questão, por quê? Trazendo para a mesa a questão do nosso movimento, o nome do movimento é um nome muito impactante. Tanto é que no nosso congresso lá no Recife, que o senhor estava presente também, o Ricardo Balestrelli, ele pontuou que ele achava o nome pesado demais para a conjuntura, que dificultasse o avanço. Nós enfrentamos dentro das polícias uma resistência muito grande e somos várias vezes rotulados como inimigos da própria categoria que nós pertencemos. Porque quando houve-se a questão do fim da polícia militar, os membros dessa força entendem que querem acabar com eles. Mas, na verdade, eles não conseguem perceber que quer se acabar com as amarras que os prendem. Então, assim, como trazer para dentro desse debate, como mostrar para eles que, na verdade, é aquela figura do elefante amarrado numa cadeira, né? Como é que a gente vai mostrar para eles que toda essa luta contra a desmilitarização não é uma crítica ao policial trabalhador, mas sim uma crítica a um modelo que reproduz um pensamento controlador, manipulador, fascista de um modelo de segurança pública que se reconfigura no século XXI. Não dá para falar de fascismo da década de 30 no século XXI, mas é um neofascismo, é uma nova ressignificação do fascismo,
que se reproduz nessas instituições arcaicas militarizadas e que a gente vê hoje também na discussão da reforma da Previdência. Movimentos sociais podem se organizar para ir para as ruas lutar por melhorias. Como é que os policiais vão fazer agora, sendo jogados na vala comum dessa reforma? Mas a questão, desculpa, Luiz Eduardo, só para complementar a pergunta, que, na verdade, você coloca isso muito bem no seu livro, né? Nós temos uma estrutura de segurança pública onde talvez o Brasil seja o único país no mundo que tem uma polícia como força auxiliar do Exército. Então, uma polícia que realiza funções de um trabalhador de segurança, um policial como, né, prestador de serviço, que o é no mundo inteiro, mas que, ao mesmo tempo, ele é construído institucionalmente como um soldado. Então, isso na cabeça do policial é muito confuso, porque hoje a reforma da Previdência que foi citada faz com que policiais queiram se equiparar aos militares para ficarem de fora da Previdência, mas não conseguem enxergar que essa equiparação traz um ônus, que é todo esse ônus que nós falamos, né? Conversamos de proibição de sindicalização, proibição do direito de greve, de filiação partidária, da livre manifestação do pensamento. É muito difícil para a gente trazer para o nosso programa, por exemplo, um policial militar da ativa, ainda mais se for de baixa patente, né, para se estabelecer um debate, né, franco, onde ele possa participar ativamente da construção do debate político sobre segurança. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas amarras e justamente dessa, que eu acho que é o ponto principal, né, dessa coisa que só existe no Brasil, de termos uma polícia como força auxiliar do Exército. Pois é, isso é um grande absurdo. E para acrescentar outros exemplos, quando o senador Lindbergh Farias apresentou no Senado Federal, em 2013, a PEC 51, que é a PEC para a qual eu contribuí, com a proposta de desmilitarização, de ciclo completo, de carreira única e de várias modificações na estrutura da segurança pública, aquilo que eu chamo de arquitetura institucional de segurança pública, que incluiria, além do modelo policial, a distribuição de responsabilidades entre os entes federados. Quando ele fez essa apresentação, eu reuni no Rio de Janeiro 17 representantes de praças de 17 estados, porque eles não têm uma organização formal, mas eles conversam, atuam, são cidadãos, e vieram trocar ideias, para que nós pensássemos juntos, né? Até porque a PEC foi forjada, elaborada também, alimentada pelo diálogo com eles, o diálogo com profissionais da área, etc. Ninguém tira ideias do bolso do colete, isso tudo é construído ao longo de muitos anos e amadurecido. Quando eles retornaram aos seus estados, 3 deles foram presos. Foram presos porque conversaram sobre o interesse da sociedade, possibilidade de melhoria, de aperfeiçoamento para todos, para a sociedade e para os profissionais do modelo policial. Eu conheci policial militar que foi exonerado da PM por defender a desmilitarização. Exonerado. Sim, há casos assim. Um desses que esteve comigo nessa oportunidade tinha sido preso por 1 mês, um pouco antes, porque ele divulgou na internet, vejam bem, ele não gravou, ele simplesmente divulgou um vídeo que já existia, em que seu governador, num churrasco, mas numa situação pública de pré-campanha, aberto, portanto, dizia o seguinte: o policial militar na ponta não tem que ficar estudando muito, não. Não tem que se preocupar com isso, nem nós temos de nos preocupar, nós não devemos nos preocupar com isso. Por quê? Estudando muito, vai começar a querer pensar muito, a querer questionar. O policial na ponta tem que cumprir ordens. Ele existe ali, está ali para cumprir ordens, ou seja, é uma máquina de cumprimento de ordens, uma espécie de um robô, ele é um mecanismo, não é um ser humano dotado de racionalidade, capacidade reflexiva e argumentativa. É um, como nós dizíamos, conversávamos há pouco, como se fosse um subcidadão. Né? Pois bem, isso é tão chocante, né, essa fala desse governador, e ele disseminou para mostrar, né, a gravidade disso, sem nenhum comentário. Foi preso por 1 mês. Os regimentos disciplinares são assim. E se alguém nos questionar dizendo, bom, mas é uma tarefa tão importante, como é que nós vamos privar o público, por exemplo, de uma greve, privar o público desse atendimento, da prestação desse serviço? A pergunta se aplica também aos médicos, claro, aos e à serviços justiça de saúde, também. até a justiça, mas particularmente em casos emergenciais, aos médicos. Há várias maneiras de se organizar uma greve,
de modo a dar sempre o atendimento Claro. ao que é indispensável. O que Não falta se no trata Brasil é a disso. regulamentação do direito de greve do servidor público, principalmente dos serviços essenciais. Que isso deveria ser regulamentado e até hoje não Pois foi. é disso que nós estamos Da no Polícia fundo Civil falando, também né? foi proibida, né? É claro. Não, a O direito militarização chegou a um Polícia ponto que o Civil fazer STF... greve também foi proibido. Não, o É, STF o STF decidiu que não que podia policiais mais. civis também não podem fazer greve, dizendo que as funções de policial se equiparam às funções de militares. Isso foi Pelo falado uso da arma. por um voto de um dos ministros. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Bom, Nome aos bois. mas enfim, o fato de ser força reserva do Exército significa alguma coisa muito concreta. Do ponto de vista da legislação infraconstitucional, e no livro isso é apresentado de uma maneira bastante detalhada, há uma sobreposição de autoridade e de responsabilidades entre o comandante do Exército e o governador. A ambos é conferido o direito e o dever de indicar o comandante-geral da Polícia Militar. Essas leis coexistem. E se o comandante, é porque não houve ainda essa reivindicação, mas se em algum momento o comandante do Exército reivindicar a aplicação dessa legislação, pode criar um embaraço institucional, uma crise institucional, uma crise federativa de enorme gravidade. Além disso, a Polícia Militar é submetida a uma série de limites, constrangimentos e orientações por parte do Exército. Formalmente, o Exército exerce pouco, mas tem essa autorização legal para intervir, para interferir. E, sobretudo, a Força Reserva, e assim eu concluo para não me estender muito, significa que a Polícia Militar é obrigada a copiar a estrutura organizacional do Exército, que é muito verticalizada, centralizada, com a sua hierarquia rígida, e essa verticalização tem um sentido, tem um propósito, não é arbitrária. É porque o método de ação do Exército é o pronto emprego, que significa o deslocamento sério e convergente de grandes contingentes humanos e materiais. Isso é indispensável, essa metodologia é necessária para os casos de guerra. E o Exército existe para cumprir uma função, segundo a Constituição, defender a soberania nacional, defender o território nacional, inclusive por meios bélicos, se necessário. Portanto, tem de estar preparado para fazê-lo. E essa estrutura organizacional atende ao cumprimento de sua finalidade. A Polícia Militar só deveria copiar essa estrutura se a sua finalidade fosse análoga, fosse a mesma ou análoga, mas constitucionalmente não é. As polícias têm como dever, como finalidade, garantir direitos, servir a cidadania, fazer com que haja o cumprimento da legislação, que significa garantir esses direitos contra violações, etc. E fazê-lo de modo moderado, com o uso ponderado e moderado da força. Isso nada tem a ver com a guerra, com o enfrentamento bélico. Portanto, não faria nenhum sentido que nós tivéssemos o mesmo tipo de estrutura organizacional. E o fato de a Polícia Militar estar condenada a copiar a estrutura organizacional do Exército é um atraso que inviabiliza a Polícia Militar, de cumprir os seus objetivos reais constitucionais. E a gente tem que bater na tecla que essa distorção de reprodução de um modelo voltado para o teatro de operações de guerra para um organismo de segurança pública coloca esses profissionais talvez no status de piores funcionários públicos em nível de condições de trabalho do Brasil. Sem dúvida. Talvez sejam os funcionários que têm as condições mais desumanas impostas pelo Estado e com amarras institucionais que o impedem de lutar contra isso. E sob risco mais grave. Exatamente. Você não tem condições de lutar politicamente, você não tem condições de se insurgir, você não tem condições de pensar. E a necessidade de conscientização dessa categoria para mostrar que a proposta de mudança dessa estrutura ela é uma proposta que visa a melhoria, a salvação desses policiais que estão cada vez mais entrando em processos de surtos psicóticos, os níveis de suicídio são alarmantes, os níveis de depressão são sem comparação com outras profissões do serviço público. Alcoolismo, drogadição. E isso, a gente, além da realidade dura do combate à violência urbana, isso também está atrelado a um modelo hierarquizado, engessado, de uma subordinação cega a um superior que não entende a realidade dele. Isso tem que ser dito e tem que ser reafirmado sempre. Professor, eu queria tirar uma dúvida, porque eu estou lendo seu livro e achei muito interessante a parte que fala especificamente da desmilitarização mesmo.
mas eu achei assim, complexa essa coisa na prática. Como conviver com. Na verdade, a gente tem dois modelos de polícia que são bem distintos, e com a desmilitarização, como fazer isso na prática? Assim, eu achei muito complexo de se aplicar isso, sabe? Não, muito, muito complexo, nós temos de reconhecer isso, e por isso esse teria de ser um projeto de Estado, não de governo, porque é alguma coisa que demanda muitos anos, tem de contar com a participação dos profissionais, em cada estado tem de respeitar as especificidades locais, tem de ser feito com transparência, com acompanhamento da população, e os métodos têm de ser objeto de debate em cada estado, para que nós não pensemos que seria possível tirar do bolso do colete um desenho autoritário único, com determinação de cronogramas, etc. Isso não é assim. No entanto, mudança é possível. As instituições não nascem como as árvores da natureza, elas são criadas, são invenções humanas e, portanto, podem ser também transformadas, outras podem ser criadas. E nós podemos perfeitamente traçar um plano, em primeiro lugar, prevendo o seguinte: nenhum direito deve ser perdido, pode ser perdido. Nós não podemos aceitar que nenhum direito adquirido seja desrespeitado. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, todos aqueles que já vieram para a instituição se mantém, né? Com aqueles direitos, etc., nós temos de respeitar toda a sua trajetória profissional. Mas os novos... Pode até optar, né? Teve aqui uma experiência histórica na Polícia Civil, quando era governo federal Rio de Janeiro, onde houve a possibilidade do policial civil optar ou não em se transformar em policial federal. Aconteceu isso, né? Muitos se arrependem hoje na polícia de não terem feito a opção por ser policial federal. Mas acho que também esse direito, né? De poder optar pelo estatuto ao qual ele quer seguir. Com muita flexibilidade. E aos poucos, gradualmente, a gente vai procedendo da substituição. No entendimento de que, para que nós tenhamos também ciclo completo, não é necessário que haja unificação. Esse é outro equívoco muito comum. Se pensa o seguinte: bom, o que é o ciclo completo? É o conjunto das atividades policiais reunidas num único ciclo, porque hoje nós temos o ciclo partido. Uma polícia, desculpem falar isso para vocês que são os mestres nisso, mas para o nosso público é importante assinalar, muitos não profissionais estarão ouvindo, né? Então, no nosso caso, há um ciclo dividido. Uma parte das tarefas policiais é cumprida pela Polícia Civil, a parte investigativa, etc., e uma parte é cumprida pela Polícia Militar, que é a polícia ostensiva, uniformizada, que faz esse trabalho dito preventivo, dito na Constituição preventivo. Essa é uma divisão que só existe no Brasil, né, e que tem se mostrado inteiramente inepta, né, e disfuncional, segundo a opinião de mais de 70% da massa policial brasileira. Então, não é uma opinião de intelectuais ou de militantes de esquerda ou de idealistas ou sonhadores. É a opinião da massa policial, constatada em 2 pesquisas nacionais de vulto, que se confirmaram mutuamente. Portanto, nós estamos diante do reconhecimento da falência de um modelo. Mas como promover a unidade do ciclo? Uma opção seria unir as polícias, né? Porque aí nós uniríamos as 2 metades do ciclo. Mas isso se mostra eventualmente viável num pequeno estado com pequenas polícias, isso é alguma coisa não descartável. Mas num estado, digamos, como São Paulo, em que nós temos quase 100 mil policiais militares e mais de 30 mil policiais civis, se eles se unissem, eles conformariam uma instituição que corresponderia a mais de 1/3 do Exército Nacional. Hoje, até o dia da comemoração da chamada Revolução Constitucionalista Paulista, movimento separatista, que alude a essa possibilidade ameaçadora de uma grande chantagem à unidade nacional. E que resultou no acirramento da intervenção do Exército nas polícias estaduais, porque foi após a experiência da tentativa de separação de São Paulo, do movimento separatista, que o Exército passou a ter um controle, principalmente dos setores de artilharia, de armamento, das polícias, tentando evitar, né, uma segunda experiência, justamente essa. Mas o que eu queria colocar, Luiz Eduardo, que nesse processo que nós vamos ter que vivenciar, né, no debate sobre a desmilitarização e na efetivação da desmilitarização, acho que a gente ainda está numa fase muito primária, porque a gente ainda não conseguiu, no meu ponto de vista, dialogar com a sociedade, principalmente com os setores do nosso campo político, sobre o que é desmilitarizar.
Muitas pessoas acham, né, e eu vejo os movimentos sociais, quando pedem o fim da polícia militar, acham no sentido de que nós vamos ter uma polícia que não vai usar força, uma polícia que pode ser arma. menos violenta. Na verdade, eu, sinceramente, eu sou policial civil, estamos com 2 policiais civis aqui. A polícia civil pode ser muito mais violenta do que a polícia militar. A polícia civil pode, né, estar mais militarizada do que a polícia militar. Então, acho que chegou... Vidiacore, por exemplo. Sim, helicópteros blindados, caveirão, isso tudo tem na Polícia Civil. Acho que está na hora da gente fazer uma distinção, eu tenho construído isso, eu queria dialogar contigo sobre isso, fazer a distinção entre uma polícia militarizada e uma polícia militar. Porque uma polícia militarizada é uma polícia que tem uma estética militar, um modo de atuar militar, isso existe no mundo inteiro. Né? Mas o que não existe no mundo inteiro são polícias militares. Polícias militares têm um conceito próprio. No plano internacional, se considera a polícia militar o local onde a polícia está alocada. Então, por exemplo, a polícia da Espanha, que chama Guarda Civil, quer dizer, o nome não tem nada a ver. A gente pode desmilitar, acabar, né? A polícia militar pode continuar se chamando polícia militar, só não pode ser força auxiliar do Exército. Então, a Guarda Civil espanhola é considerada polícia militar porque ela está alocada no Ministério da Defesa. Os carabineiros do Chile, que têm estética militar, que têm modo de atuar militar, são polícia civil porque estão locados, né, a polícia, né, dos carabineiros está locada no Ministério do Interior. Né? Então, acho que temos que fazer essa separação, porque muitas das vezes o debate sobre desmilitarização é enfraquecido porque nós vemos polícias civis no mundo inteiro, inclusive no Brasil, usando, né, aparatos militares, força militar, e parece então que desmilitarizar seria acabar com as polícias. Não, acho que a gente tem que fazer essa distinção, talvez, né, do que é desmilitarizar as polícias no seu atuar, na sua estética, até porque isso não é o grande problema. As polícias nos Estados Unidos são polícias civis, e lá tem soldado, cabo, sargento, tem uniforme. Né? Exatamente. O que a gente não pode ter, e eu acho que é esse ponto que eu quero enfatizar e retornar, porque é o ponto que eu acho muito importante no debate da desmilitarização, é o absurdo, né, de violação que você coloca no seu livro do princípio federativo e do princípio democrático também, em termos de uma polícia auxiliar das Forças Armadas. Do ponto de vista federativo, aconteceu um caso inusitado na época do Fernando Henrique Cardoso, quando o Itamar Franco era governador de Minas, e no debate sobre a privatização de Furnas, Itamar Franco fez uma manobra com policiais militares, 2.500 policiais militares de Minas, para impedir o leilão da privatização, né, e o Fernando Henrique Cardoso ameaçou com a ida do Exército. Eu pergunto isso a qualquer policial militar, e isso está no seu livro, não tem resposta, você mesmo diz que não tem resposta. Se chegar lá o general, virar para o coronel da PM e falar, vaza, sai todo mundo daqui, o coronel vai ter que bater cabeça para o governador ou para o general. E nenhum militar sabe responder. Então, quer dizer, nós temos um vácuo aí, né, que desse modelo único no Brasil, que se a gente não tocar nesse ponto, nós não vamos conseguir construir policial como trabalhador, nós não vamos construir um projeto de segurança pública democrático que efetivamente realize, né, aquilo que uma polícia no Estado democrático deve realizar. E aí eu queria entrar, né, na questão da intervenção federal militar no Rio. A gente começar a esquentar agora, sair um pouco, né, do debate macro e ver o que está acontecendo nessa história. Você diz no livro que as Forças Armadas foram instrumentalizadas por interesses políticos do ilegítimo governo Temer. Que interesses políticos foram esses, Luiz Eduardo? Porque eu tenho umas hipóteses, mas eu queria ouvir de você que interesses políticos estão por trás dessa intervenção federal militar no Rio, porque cá entre nós não foi por conta dos índices criminais do Rio de Janeiro, que eram menores do que de muitos estados da federação, e aquela história que venderam também de que a intervenção federal militar era porque o Congresso não conseguia votar a reforma da Previdência, uma outra mentira, porque o Congresso não consegue votar a reforma da Previdência até hoje. Então, quais são os interesses ocultos que estavam naquela intervenção federal militar? Olha, uma interpretação, né? Eu faço a minha, que era o interesse político, não há dúvida, para mim, não há dúvida nenhuma, porque os próprios militares, a maioria deles, a maioria era contrária a essa intervenção. O general Eduardo Vilas Boas havia dito 6 meses antes do Congresso Nacional que a operação de garantia de lei e ordem realizada na Maré, que havia custado cerca de 600 milhões de reais durante 14 meses, não produzira nenhum efeito, fora inteiramente ociosa e inócua, e quando houve a retirada, os problemas retornaram tais quais eram no passado.
ele considerava isso, e todos nós, um imenso fracasso. E houve muitos problemas ao longo da própria implementação daquela GLO. Muita despesa, militares, né? 600 milhões de reais. Mas nós podemos imaginar o que se poderia fazer na Maré, com a juventude abrindo perspectivas de integração, alternativas de rota existencial, com esse dinheiro investido de uma maneira produtiva, construtiva, né? Com a participação da comunidade. Então, os militares se colocavam contra essas utilizações frequentes por meio das GLOs, não só no Rio de Janeiro. Eles estavam verificando que eles não estavam preparados para isso, essa não era a sua missão constitucional. Há riscos imensos, não só riscos de vida para os seus membros, mas também de corrupção da própria instituição, como experiências como a mexicana demonstravam. Portanto, eles não estavam dispostos a isso, não tinham se preparado para o grande desafio que é o Rio de Janeiro, em absoluto, não sabiam o que fazer efetivamente. E o que é que eles podem fazer de fato? Eles podem fazer trabalho ostensivo de natureza protobélica. O Haiti é aqui. O Haiti é aqui, como eu tive a oportunidade de dizer ao general Heleno num debate que nós tivemos na TV Cultura em São Paulo. Então, as intervenções, elas são ocupações de espaços que assim são saturados com a presença, né, dos membros do Exército, etc., repetindo uma lógica que tem se mostrado fracassada ao longo das décadas no Rio de Janeiro. Nós temos intervenções bélicas nas quais morrem inocentes nas comunidades, morrem suspeitos, eventualmente morrem profissionais da polícia. No dia seguinte, ao refluxo, ou no mesmo momento, no momento subsequente ao refluxo dessas forças, o espaço é deixado abandonado, os problemas retornam sem que haja qualquer avanço, qualquer benefício. Eles verificavam que isso não levava a nada, nós estaríamos repetindo com mais intensidade o que sempre fizemos, produzindo, portanto, os mesmos efeitos. Por que se exporem dessa maneira? É claro que eles foram instrumentalizados e não gostaram nada disso, né? E por que instrumentalizados, então? A história da Previdência, eu acho que, em parte, sim, ajuda a compreender, porque Michel Temer não tinha mais nada. Não tinha mais nada a propor, nada a fazer. Ele havia conseguido reduzir direitos em áreas drásticas, com algumas PECs e alguns projetos de lei neoliberais selvagens. Gerar da Ponte para o Futuro, né? Que estavam previstos na Ponte para o Futuro, que foi uma espécie de passaporte que ele obteve para que o golpe se encetasse e para que ele obtivesse esse apoio das elites para galgar, para alcançar essa posição. Ele esgotara sua artilharia política e começava o ano eleitoral. Além disso, no campo da direita, corria um cavalo pangaré que se apresentava como antissistêmico e que era perigoso do ponto de vista, inclusive, das elites, por sua adesão nítida à história, por sua história, por sua adesão nítida ao fascismo, né? Como você disse, com outras palavras, né? Que era o que viria a se tornar presidente. Esse cavalo pangaré corria paralelamente e começava a crescer nas pesquisas de intenção de voto. Era uma tentativa das forças conservadoras de direita e das elites, a meu juízo, abrir um novo espaço, se houvesse sucesso nessa intervenção, criar uma nova arena política, chamando atenção para uma nova possibilidade de liderança forte, que falasse o nome da lei e da ordem, mas que isolasse o extremismo descabelado, selvagem, daquele que viria a se tornar presidente. Me parecia que se travava ali uma disputa na direita, no campo da direita também, tanto que Bolsonaro reagiu negativamente. A primeira expressão dele foi: isso é um absurdo, sou contrário a isso, e ele refluiu porque houve um apoio por parte da opinião pública. Também parece que Temer buscava se lançar à reeleição, abrir um espaço político para que ele tivesse protagonismo no Rio de Janeiro, comandando forças de ordem, com algum sucesso, apoio, supunha ele, eventualmente, da grande mídia, isolando um candidato que estava fora do esquema e fora do sistema. Eu tenho outra hipótese. Eu acho, Lisandro, que naquele momento, talvez, havia um debate sobre qual seria a solução para a crise política brasileira. Se discutia muito se haveria ou não eleições, inclusive isso, né? Em 2017, o Mourão, hoje vice-presidente,
né? Uhum. Ele era contra as eleições. Aliás, no Brasil, uma coisa tem que ser estudada, né? Os que eram contra as eleições ganharam as eleições. Uhum. Né? Mas havia um discurso político, né, para não ter eleições. E uma saída que foi construída, né, naquele momento foi a prisão do Lula, né, para que as eleições, a saída política seria, as eleições ocorreriam no final do ano com Lula preso. A Uhum. intervenção federal militar no Rio foi realizada momentos antes da prisão do Lula, que já estava decidido, né, com o STF, com tudo. Uhum. Então, a minha tese é que eu acho que a intervenção federal militar no Rio foi para garantir essa saída política de eleições com Lula preso. Ninguém sabia qual seria a resposta à prisão do Lula, sendo essa prisão uma prisão política. E quando os militares chegaram no Rio, a primeira coisa que eles falaram, que me chamou muita atenção, é que o Rio seria um laboratório que poderia ser aplicado em qualquer estado da federação. Então, para mim, aquilo ali era um recado. Olha, o Lula vai ser preso, eles falavam isso, né? As eleições vão transcorrer, mas ninguém pode se rebelar contra isso. E mobilizar o Comando Militar do Leste, né, com essa finalidade seria algo importante. Eu acho que a jogada aí foi um pouco maior, né, no sentido de, tanto que tem uma declaração no Antagonista e no próprio site do Congresso em Foco, que reproduziu o Antagonista, onde naquele momento o Bolsonaro, né, chamavam o Temer e o filho do Maia, né, de idiotas, né, que estavam desrespeitando as Forças Armadas, porque, no momento, o Bolsonaro era contra a intervenção federal militar. Ou seja, os que eram contra a intervenção federal militar queriam uma outra saída, que seria, né, uma intervenção militar, né, e a não realização das eleições. Eu acho que isso explica um pouco mais um investimento, porque havia um interesse do Temer e do Centrão, ali, daquele grupo político que apoiou, que efetivou a intervenção militar, de ter as eleições. Porque... E a Reboque também tem uma vontade, talvez, de tentar salvar o MDB do Rio, né? Que vinha ladeira abaixo nos últimos anos, né? Com os escândalos envolvendo Cabral e tal, e sempre foi um estado importante. Acho que foi mais para derrubar, porque o Gato Angorá, né, ele estava por trás da intervenção federal, né, e ele não estava no grupo, aliás, ele tinha sido colocado de lado do grupo que estava no comando do MDB no Rio de Janeiro. Talvez isso poderia vir junto na ideia de se retomar um velho MDB no estado do Rio de Janeiro. Talvez, mas não perder a hegemonia. Sim, sim. Eu acho a hipótese plausível, é uma hipótese inteligente e perfeitamente plausível. E no Brasil da guerra híbrida, do lawfare, o Brasil do golpe do impeachment, que só se conclui com a prisão do Lula e que viabiliza o acesso ao governo de agentes comprometidos com a implementação de agendas neoliberais e contrárias à soberania nacional, né? Isso faz sentido. Pode ser que seja razoável e plausível isso. De qualquer forma, nós estamos de acordo em relação ao destino geral desse processo, né? Eu queria chamar a atenção, entretanto, para dois aspectos que nós saltamos na etapa anterior da nossa reflexão, que eu acho que ficaram ainda como uma espécie de pequeno resíduo a esclarecer. Que eu dizia, nós falávamos de ciclo completo das reformas das polícias, falávamos em desmilitarização, o Zacconi apresentou muito bem alguns fundamentos que são, de fato, essenciais. Eu mencionei a necessidade de nós superarmos o ciclo incompleto, de estabelecermos o ciclo completo, isso também está na PEC 51, e dizia que não é necessário que haja unificação para que o ciclo seja completo. E não completei o raciocínio, só queria lembrar todos e todas que nós podemos ter ciclo completo em várias instituições policiais. Então, nós não precisamos necessariamente construir uma imensa e gigantesca, nós podemos ter a multiplicação. Você defende polícias municipais, por exemplo? Ou metropolitanas e regionais, caso a caso, que é uma questão de fato federativa, porque o país é muito diverso, é um continente com variações. Eu tive agora em Manaus, tive em São Luís, são universos absolutamente distintos, né? Com desafios também inteiramente diversos. Imaginar que nós tenhamos a possibilidade de construir um modelo institucional que seja adequado a São Paulo e a Amazônia, me parece insensato, porque as finalidades são muito diferentes. Seria importante que as populações locais participassem, desde que
os princípios gerais fossem inteiramente respeitados, quais seriam os princípios gerais? As forças policiais existem para garantir direitos, devem, portanto, cumprir seu papel, prestando serviço à cidadania, usando a força de forma moderada, enfim, os princípios democráticos reafirmados. Todas as polícias seriam não militares, não teriam vínculo com o Exército, não seriam força-reserva, todas cumpririam um ciclo completo e teriam carreira única, sobre o que seria também importante falar. Uma vez respeitando esses princípios, nós poderíamos ter variações. E municípios muito grandes, como uma capital, um município realmente significativo, poderia ter sua polícia. Essa é uma questão a ser discutida por cada estado, por cada grupo social, porque as variações talvez sejam mais inteligentes do que a camisa de força. É interessante que a gente já tem um paradigma de uma polícia desmilitarizada com ciclo completo e carreira única. A Polícia Rodoviária Federal, sim, sim. Que é muito pouco estudada ainda, né? E eu acho que quase sem hierarquia, né? Ela quase não tem hierarquia. Muito interessante. E tem um comportamento muito interessante. Houve casos, claro, de corrupção, mas muito mais por manipulação de agentes políticos externos do que até por razões endógenas. Agora, só uma dúvida rapidinho. Só para ficar claro, não é cabível, no modelo de reforma da segurança pública, a adoção do ciclo completo com a manutenção da militarização. Não, né? Exatamente. Esse é um ponto-chave. E, por isso, nós tivemos tantas dificuldades naquele ano em que o então deputado federal, que depois se tornaria ministro, Raul Jungmann, promoveu, ele era relator da área do comitê na Câmara Federal que discutia a PEC do ciclo completo. Não era nossa, não era a PEC 51. Era apenas destinada a aprovar o ciclo completo, o que significava, com a manutenção do status quo, significaria conferir à Polícia Militar o direito de investigar. E, bom, aí se criaram todas as dificuldades, e a Polícia Civil, mesmo aqueles mais conservadores que eram contrários a qualquer mudança, aproveitaram a situação para dizer, não, nós somos por todas as mudanças, mas não é possível aceitar, porque a Polícia Militar investiga. E eu concordo por várias razões, né? Então, de fato, é necessário combinar o ciclo completo com a desmilitarização para que, de fato... Mas lembrando que a Polícia Militar já investiga e que civis já estão sendo julgados pela Justiça Militar no Brasil hoje. Porque também não podemos perder essa perspectiva, porque a gente fica trabalhando no plano ideal do que deve ser e esquecemos que o sistema funciona também com uma lógica que muitas vezes não respeita, né, essas e a Justiça Militar, aqui um parêntese, é absolutamente antidemocrática se nós observarmos que a instância suprema superior da Justiça Militar é formada, se não me engano, por 14 ministros, em que há uma divisão de indicações, 4 do Exército, 4 da Aeronáutica e da Marinha, não me lembro exatamente se eram 4 ou 3, mais outros indicados pelo MPF, etc. Enfim, há uma composição desse tipo. Ocorre que aqueles que constituem a grande maioria, que são indicados, são representantes, são generais, oficiais superiores representantes das suas forças, continuam na ativa e são, portanto, obrigados a cumprir as ordens ditadas por seus superiores. Não há um desligamento das suas instituições. E eles, entretanto, são ali juízes e precisariam agir com absoluta autonomia. E há uma sobreposição entre a autonomia requerida para a sua ação como magistrados e a subordinação aos seus comandos institucionais. Isso é extraordinariamente grave. Além, é um tribunal de exceção. É um tribunal de exceção. Acaba sendo. E agora, a possibilidade de que sejam julgados, né, por justiça, na prática, né, pela Justiça Militar, revertendo um avanço democrático que nós conquistamos nos anos 90, aqueles que são membros das Forças Armadas e que praticam crimes que, de fato, são civis, né, porque nós não estamos em guerra, esse retrocesso é gravíssimo. Era isso que eu queria até indagar aqui. Eu fui pesquisar o número da lei aqui, é 13.491 de 2017, a lei sancionada pelo Temer, que leva para a esfera da Justiça Militar os crimes praticados por militares em atividade de segurança pública. E aí, como é algo muito recente, a gente ainda não tem uma jurisprudência consolidada sobre isso, inclusive na incidência disso em crimes do Código Penal, e não presente no Código Penal Militar, e crimes cometidos por policiais militares.
Então, assim, a gente está discutindo digitalização, a gente tem um livro aqui fundamental para esse avanço, a gente, apesar de divergir no campo geral, em alguns pontos, um ponto nevrálgico é a necessidade de romper com essa estrutura militarizada da segurança pública, mas a sensação desesperadora que dá é que as coisas estão caminhando para o outro lado. Assim. Sim. Você tem um governo, antes desse governo proto-militarizado, que traz esse retrocesso no campo da justiça e que abre uma porteira para arbítrios e que já começam no plano pragmático, como a execução do motorista com mais de 80 tiros pelo Exército. Claro. Não, e a missão brasileira no Haiti, que já foi falada aqui, foi também incentivada por um governo anterior ao atual, ou seja, o campo da esquerda, de uma certa forma, esquerda pecou, não só se omitiu em relação ao enfrentamento da militarização da segurança pública, como efetivamente contribuiu em algumas situações para, né, o aumento, a intensificação da militarização. Né? Porque quando os militares brasileiros foram para o Haiti, né, assim que teve a ocupação, né, as primeiras ocupações nas áreas aqui do Rio de Janeiro, né, para a introdução do PAC, né, e isso tudo contou, né, com a presença desses militares, né, que ocupavam áreas pobres no Haiti e vieram para o Brasil fazer a ocupação dessas áreas pobres também, inclusive para a implementação dos projetos das UPPs. Então, acho que assim, a gente já caminhando no programa, acho que a gente poderia falar um pouco dessa realidade do Rio, em dois temas que eu acho importantes, que a gente não pode deixar de conversar com o Luiz Eduardo antes de terminar o programa, que é a questão da proibição das drogas, né, e o projeto das UPPs, que eu acho que são duas coisas que marcam muito, né, o cenário dessa segurança pública militarizada no Rio de Janeiro, né? Luiz Eduardo, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu já tenho uma militância, né? Antiproibicionista há um tempo, e quando a gente viu o Luiz Eduardo abraçando, né, o debate sobre, né, o fim da proibição das drogas, né, um debate sobre regulamentação de drogas, foi muito importante, né? Isso também foi uma das mudanças, né, que do casaco de general. Não, nesse caso não. Nesse caso não. Eu sou militante pela legalização das drogas desde que me conheço por gente. Durante a ditadura, eu militava na clandestinidade, claro que eu não podia falar disso, ninguém podia falar. Mas logo depois, na transição, eu me pronunciei publicamente, eu participei de um livro, Drogas, 2 pontos, é legal, que era um debate sobre isso, organizado pelo Francisco Inácio Bastos, lá da Fiocruz, foi publicado no final dos anos 80, início dos anos 90, foi uma contribuição à luta pela legalização. E, então, aí eu estou engajado desde sempre. Mas, salvo engano, no casaco de general, você ainda colocava como uma das 10 medidas necessárias para enfrentar a situação caótica da segurança no Rio de Janeiro, né, um enfrentamento na forma de confronto ao tráfico de drogas no varejo. Não. Vamos lá, depois Vamos lá. A gente tem que pegar o livro lá. Mas eu achava que naquele aí, momento ainda havia um nenhum discurso de enfrentamento ao tráfico. Não, tanto que a ideia nossa com o Mutirão pela Paz, que a gente propunha para as favelas, era justamente focalizar armas e tráfico de armas e deixar de trabalhar a questão das drogas, que era a grande obsessão. Então, ao invés de fazer guerra às drogas, a gente tinha de ser muito duro, muito rigoroso nas armas, no controle de armas. Toda a ideia de repressão faz sentido para mim, se nós visamos as armas, esse tráfico de armas e munições, etc. Aí isso era muito claro. A discussão sobre drogas em 1999 não se colocava como se coloca hoje, a gente era minoritário, mais minoritário do que era, não é? Do que hoje já é, né? Mas o movimento já existia de forma incipiente, etc., contra as armas e focalizando, evitando que a gente justamente definisse tráfico de drogas como sendo o nosso problema. A questão das drogas que Zacconi traz, essa questão é chave para nós. Eu resumiria da seguinte maneira para nosso ouvinte e espectador. Nós tivemos 65.622 assassinatos, homicídios dolosos em 2017, essa monstruosidade. O número de esclarecimentos será provavelmente diminuto, como tem sido, nós não temos dados consistentes a esse respeito. Eu menciono 8% por conta de uma série de especulações que nós fazemos, mas
há aí controvérsia e polêmica, porque efetivamente não há esse dado média nacional, o que já é expressivo da precariedade das nossas instituições. É um absurdo que nós não conheçamos a taxa de esclarecimento dos homicídios, mas é muito diminuto. E é diminuto, e nós aceitamos esse quadro de grande impunidade relativamente ao crime mais grave, porque 75% das vítimas são negros. E aí o racismo estrutural brasileiro, as desigualdades profundas se fazem presentes, né? Porque se houvesse uma distribuição, entre aspas, democrática da vitimização letal, cairiam não só secretários de segurança, cairiam governos, porque a sociedade não admitiria uma tragédia dessa magnitude, nessa escala. Isso reflete no encarceramento também. Vou chegar lá. Então, a primeira questão é essa: nós naturalizamos essa barbárie e aceitamos o intolerável. E a falta de esclarecimento parece que é assimilada também como alguma coisa que vai se naturalizando por conta da concentração da vitimização, não é? Essa concentração que retrata o genocídio de jovens negros, de jovens pobres nos territórios mais vulneráveis brasileiros. Mas isso não faz do Brasil o país da impunidade, e essa é a questão chave, porque nós temos a terceira população carcerária do mundo, oficialmente, segundo dados antigos de 2017, 724 mil presos, mas tudo indica, já nos aproximamos dos 800 mil, que é a terceira população carcerária do mundo e a que mais cresce desde 2001 no mundo. E se nós observarmos, eu salto aqui vários dados que são importantes, mas se nós observarmos o subgrupo que cresce mais aceleradamente no interior desse universo de expansão, é formado por aqueles que ou cumprem pena ou estão lá sob a acusação do chamado tráfico de drogas, transgressão relativamente à lei de drogas. Já são 28%, entre as mulheres 62%. E diga-se de passagem, nem sempre, né, praticando atos de violência. Não, mas aí esse é o ponto. Quem está sendo preso? As informações mostram, a Defensoria Pública de São Paulo o demonstra recentemente no resultado de pesquisa obtido há pouco, e a Defensoria do Rio já apresentará dados. Nós temos pesquisas da professora Luciana Borté nessa direção, de outros colegas e outras colegas, mostrando o seguinte: quem são os presos, sobretudo, são presos em flagrante, são jovens de baixa escolaridade que não praticavam violência, não estavam armados e não tinham vínculos com organização criminosa. São os varejistas da substância ilícita, e eles são condenados a 5 anos, regime fechado. Uma vez no sistema, são obrigados, evidentemente, a se filiar a uma facção criminosa, porque elas dominam o sistema, porque o Estado é criminoso, não respeita a LEP, não aplica a lei de execuções penais, e o domínio é realizado pelas facções. Então, o preso, evidentemente, para sobreviver, se vincula. Essa defesa, essa proteção é cobrada sob a forma de lealdade, subsequentemente, a sua saída do sistema, e o que resta disso vai ser nós, como sociedade, contratamos violência futura ao preço da destruição de vidas de jovens que eram basicamente inocentes, no sentido de que não eram violentos, não apresentavam nenhum risco maior, estavam envolvidos em práticas econômicas controversas que hoje ainda estão postas na ilegalidade. E as mulheres, e por que isso? Só para concluir, qual é a conclusão que reforça o ponto fundamental do livro? É que há um casamento entre modelo policial e a lei de drogas. Por quê? Porque a polícia mais numerosa que está no Brasil todo, 24 horas, é a polícia militar, que é proibida de investigar, mas é pressionada por todos os lados a prender, a produzir. Ela entende por produção, prisão. Se ela não pode investigar e tem de prender, ela tem de fazer em flagrante. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante? São alguns, não são os mais importantes, mas são aqueles que ela pode focalizar. Qual é o seu grande instrumento, sua grande ferramenta de trabalho? É a lei de drogas, que funciona como uma rede que vai, então, capturar os magrinhos, os varejistas. Aqui no Rio tinha um dia de folga para policial que prendesse em flagrante, e aí a prisão era algo que demandava até vantagens, né? Ainda tem ainda. Nós temos mais de 80% do sistema penitenciário brasileiro, mais de 80% presos em flagrante. Não existe investigação no Brasil, nós operamos em flagrante, portanto, as leis que estão sendo transgredidas são objeto da nossa atenção, são aquelas leis que, transgredidas, se mostram em evidências que podem ser constatadas pelos 5 sentidos, são flagrantes. Eles são alguns delitos. E o Zacconi, eu sempre cito as teses, a dissertação do mestrado e a tese de doutorado do Zacconi, que são muito importantes, que nos mostram esse caminho.
Zacone mostra como na Barra da Tijuca, aparentemente, não há tráfico, não há droga, lá são abstêmios. Não circula droga na Barra. É abstêmio, porque não há prisões. Por que não há prisões? Porque são áreas privadas, a Polícia Militar só pode entrar com mandado. O mandado exige justificação, a justificação pressupõe investigação, a Polícia Militar não investiga, ela vai para os territórios vulneráveis, joga a rede, Sim. e ali também não existe mandato, né? Vale a pé na porta, vale a política do pé na porta e vale também a ostensividade. E ali se prende. E o outro lado da tragédia é que, se os que não estão armados, os que não são violentos estão sendo presos, aqueles que são identificados portando armas ou no setor, né, de contenção, no uso de armamento, são mortos. Então, nós temos também os dados da polícia que mais mata no mundo, porque não é só o grande encarceramento, é essa grande letalidade também provocada a partir de ações policiais. Ainda bem que você trouxe isso, Zacone, que isso é fundamental. Mais grave ainda, né? Porque nós temos essa máquina terrível de encarceramento que criminaliza a pobreza, aprofunda desigualdades e reitera o racismo estrutural. Mas isso que o Zacone diz é terrível, é uma máquina também de morte. Nós tivemos, entre 2003 e 2018, 15.061 mortes provocadas por ações policiais só no estado do Rio de Janeiro. E nos 5 primeiros meses de 2019, em função dessa nova política, que na verdade é a intensificação das anteriores, mas isso muda ainda para pior a realidade, nós tivemos 729 mortes até o final de maio, 729 mortes no estado do Rio de Janeiro, provocados por ações policiais, que correspondem a mais de 1/3 do conjunto dos homicídios do estado. Eu fui procurado há poucos anos por uma autoridade superior do Estado, queria privadamente conversar comigo, me perguntava o que eu achava que deveria ser feito, a pessoa disse perdida, está bem, o que eu acho que deve ser feito? A polícia deve parar de matar e de morrer, portanto, parar de matar, parar de invadir as comunidades dessa forma aleatória, arbitrária, inconsequente. Nós reduziríamos em 1/3 o número de homicídios. Tratar os policiais com decência, respeitando os seus direitos, né? E deixando de explorá-los, sobretudo os militares, e mudando o regimento militar. Pelo menos, senão não é possível que o Estado desmilitarize, mas é possível mudar o regimento disciplinar, que é absolutamente inconstitucional. Se você dialoga com os policiais respeitando-os, e se você respeita as comunidades e a vida na comunidade, alterando esse quadro absurdo próprio, você já dá um passo gigantesco, né? Mesmo sem nenhuma mudança substancial. Né? Mas eu acho que no tema das drogas, você fala no seu livro, aliás, não tem nada que a gente conversou aqui que não esteja no livro do Luiz Eduardo Soares, não é à toa que ele foi o nosso convidado para a abertura do programa. Mas quando você fala do racismo institucional, como um dos vetores importantes para debater essa violência no país, eu fico vendo que a proibição das drogas ela atua de forma distinta no mundo. A Suécia, por exemplo, é um país na Europa que é muito rigoroso e é um país proibicionista, mas ele não produz essa letalidade. Já os Estados Unidos e o Brasil trabalham na proibição das drogas de uma forma violenta. E isso tem a ver com o seu passado escravista. Claro. Então, quer dizer, os países que tiveram a experiência... as desigualdades, além do racismo estrutural, as desigualdades. Como assim, que são se escolheu também, né? Um pouco, né? Porque no caso dos Estados Unidos, você tem um modelo institucional que não é... O modelo de bem-estar que se desenvolve na Europa não é o modelo de bem-estar que se desenvolve aqui. Okay. Você tem mas uma questão não podemos dizer também que nos Estados Unidos a gente tenha uma desigualdade social na forma como você Mas tem você no tem uma valorização do ter ao invés do ser. Isso joga uma questão da violência para a questão patrimonial, mas que está atrelada racismo, ao lucro da droga mas o racismo também, que a gente não pode ignorar. Porque tem estudos mostrando, né, como que quem está sendo preso, claro, na lei de droga, tanto lá como aqui, né, são os negros. Sim, e estão sendo mortos também, né? Claro, então, é um fator muito importante. E aí a gente pode entrar já na UPP, não sei como é que está o nosso tempo, mas eu acho Nós que... temos 3 minutos só. Boa, só gostaria de lembrar que, recentemente, no ano passado, na Suécia foram fechados 4 presídios por falta de presos. Tá vendo? É. E lá as drogas são proibidas. Fecharam que ninguém usa 4 droga lá? presídios. Isso é política criminal. Só tem em Estocolmo um presídio funcionando. 4 foram fechados. E a Holanda está alugando o presídio porque não tem... Exatamente. Mas, olha, temos que deixar claro, inclusive para os ouvintes, que isso não é por conta de lá você ter baixos índices de criminalidade, baixos índices criminais. Não. O grande encarceramento ou o pequeno encarceramento é uma decisão política.
Isso foi explicado por um criminólogo norueguês, Nils Christ, que disse que a Noruega é um país que tem o menor número de presos da Europa, não porque tem índices menores, é porque tem uma decisão política. Na Noruega, só entra preso se houver vaga. E lá o sindicato dos agentes prisionais, que são nossos companheiros também, estão na categoria de policiais antifascismo no nosso movimento, eles, coerentemente, né, como trabalhadores, entenderam que o sistema tem que funcionar, né, para que eles também não sejam prejudicados por um sistema ruim. E aí o sindicato dos agentes penitenciários da Noruega exigiram, né, do Estado que só entrasse presos no número de vaga, sendo que na Noruega só entra um preso por cela. Portanto, se tem um mandado de prisão na Noruega e não tem vaga, a pessoa entra numa fila para ser preso. Isso é genial. É genial. Fila para ser preso. Então, quer dizer, o grande encarceramento ou baixo encarceramento é uma decisão política do Estado. Hoje nós temos esses números de 750 mil a 800 mil presos, não sabemos, por uma decisão política. E só para encerrar, Luiz Eduardo, eu acho que depois aqui no Rio de Janeiro, né, isso tem a ver com o debate sobre drogas, porque foi nesse contexto que se estabeleceu o projeto das unidades de polícia pacificadora, né, que é um projeto muito controvertido, né, que, no final das contas, deixou uma certa esperança, né, aos moradores, né, da cidade, mas muito questionado pelos moradores das favelas, onde o projeto foi estabelecido. Porque para aqueles que moravam no asfalto não ter mais a disputa do território pelas gangues, porque uma das coisas que a UPP realizava era justamente que a Polícia Militar, ocupando o território, impedia a disputa pelas gangues. Isso já aliviava, né? E a Polícia Militar estando lá dentro pela UPP, você também não tinha aquelas operações diárias da Polícia Militar. Isso tudo cria para o entorno, né? E nós sabemos que no Rio de Janeiro as favelas estão localizadas em toda a cidade, não é só numa periferia distante, né? Ela está na Zona Sul, está no centro da cidade, né? Está em áreas nobres também, né? Ipanema tem favela, Copacabana tem favela. Isso tudo gerou uma certa tranquilidade para aqueles moradores daquela região. Mas os moradores das favelas, muitas das vezes, né, se dividiram, né, principalmente a juventude da favela, reclamando da forma de controle que as UPPs exerciam naquele território, principalmente do controle dos moradores. Nesse debate todo, né, dos prós e dos contras, o que fica da UPP, né, o que não fica, foi um projeto só do governo Cabral para viabilizar aquela roubalheira toda, porque temos que dizer também, não podemos esquecer que a UPP foi um projeto do governo Cabral e que a roubalheira só aconteceu porque tinha esse marketing forte. O que você hoje vê como projeção do que aconteceu no projeto da UPP? Pois é, nós precisaríamos começar um programa, porque não era uma política pública, era um programa muito limitado, tinha finalidades políticas óbvias, e como eu detesto dizer assim, eu avisei, quem sou eu, né? Quem sou eu? Mas acho que nós avisamos no Bolsonaro, nós avisamos o que ia acontecer com as UPPs. Um projeto daquele, se você de fato tem propósito democrático, e você pensa na segurança pública como direito de todos e respeito à comunidade, você tem de fazer escolhas e você tem de começar reconstruindo as polícias, valorizando os policiais, reorientando todas as práticas e trabalhando com o Estado no sentido das políticas sociais de outra maneira e não fazendo aquelas escolhas que tinham a ver com interesses turísticos e voltados sobretudo para as camadas médias, com intenções político-eleitorais muito evidentes. Nós sabíamos o que começava a ocorrer ali, efetivamente, quando as práticas deixavam de estar no proscênio, nas manchetes da mídia, quando não havia mais aquela transparência inicial e quando as polícias se tornaram uma espécie de despotismo local que sufocava a vida pessoal, promovendo deslocamentos também, migrações criminais que desorganizavam situações distantes dali. Isso tudo contra os interesses dos trabalhadores policiais, tantas vezes, porque há ali situações de superexploração em que policiais foram submetidos a risco, sem orientação, sem recursos. Sobre isso eu também falo no livro. Mas, enfim, é uma discussão que nos levaria muito longe, mas certamente acabou sendo um engodo para aqueles que se deixaram enganar, porque nós víamos desde o início as limitações daquele projeto e os seus interesses políticos. Sim, mas principalmente a experiência de que a polícia ela não cria ordem nem paz. O que a polícia, no máximo, pode fazer é manter
uma ordem que tem que ser pré-estabelecida e uma paz tem que ser pré-estabelecida. A polícia não é criadora de ordem de paz. Mantenedora. Ela é, no máximo que ela pode ser, mantenedora. E essa paz e essa ordem ela tem que acontecer nas favelas e nas periferias através da presença do Estado, né? Não é à toa que foi necessário o PP nas favelas, não foi necessário o PP na Barra da Tijuca, não foi necessário o PP no Leblon, né? Até porque, né, lá o Estado chega de forma efetiva, coisa que não acontece. Orlando Zacconi, eu avisei, eu lhe avisei que Mas teria, é ótimo a teriam que gente... ser 2 horas de programa, estão me chamando Show, aqui. vamos despedir. O pessoal lá nós temos que entrar com o nosso jornalismo local até às 18 horas, né? Obrigado, senhor. E depois É entra aí ótimo. o Balbúrdia no ar. Sensacional É programa. ótimo a gente encerrar com esse tema, que já deixa um pré-convite para o Luiz deixa Eduardo Soares para a gente um discutir o gancho pra PP Exatamente, na próxima exatamente. unidade. Mas queria agradecer aqui ao professor e, para a gente encerrar, só ressaltar que essa questão dessa discussão foi uma aula para a gente perceber, tanto para fora das instituições quanto para dentro, que morrer não faz parte da profissão. Morrer é uma escolha política. E nós somos vítimas e as pessoas que nós convivemos e combatemos também são vítimas. Ninguém fez prova para morrer e eu quero acreditar que ninguém fez prova para matar. Então, discutir isso é discutir vida. Obrigado, professor, por senhor Isso aí, muito bom. discutido isso conosco. Muito bom. Obrigada, professor. Foi ótimo o debate. Eu gostaria de ter falado mais coisa, mas passa tão rápido e a gente não consegue Eu falar. avisei. Gostaria. Uma hora Eu não dá. avisei Muito que obrigada, uma foi hora muito não Uma hora dá. não dá. Tá? Não, eu que agradeço essa oportunidade, Renan, foi um prazer muito grande. Eu agradeço o Zacconi, ia te chamar de girafa, Bianca. porque É emblemático. É emblemático. Zacconi, querido amigo de tantos anos, muito bom sempre conversar com você, com os ouvintes, há tanto a dizer, tanto que fica de fora, né? Mas eu acho que a mensagem aí final do Renan é importante. A gente tem que ultrapassar essa guerra fratricida, né? Em que irmãos matam irmãos, todos eles, no fundo, submetidos a uma ordem absolutamente injusta. E, de alguma maneira, mudando a segurança pública, a gente vai estar mudando o Brasil também. Olha aqui, tem aqui o pessoal lá da produção do programa Imprensa Livre. O programa Imprensa Livre é apresentado por mim e pelo João Carlos Madureira. Já está lhe convidando, fazendo aqui uma prévia, convidando para... Só deixo um contato aí para receber um convite lá da produção. E eu havia lhe dito anteriormente, o pessoal da Itália está todo aqui na linha. Maravilha. Está aqui, Viva a Itália. está lá em Laje, a Rita Ramacciotti, eu não tenho mais tempo para falar. Bela tchau, né? Uma bela tchau. Tchau. Bom, Né, tchau, tchau. a senhora, Vamos lá. eu queria agora, já encerrando o programa, agradecer rápido. muito, né? Agradecer muito a você pelo espaço que você nos concedeu na Rádio Mundial News FM, né, na Mundial News TV, né, Isso e aí. agradecer ao Luiz Eduardo Soares, né, foi muito importante ele estar na abertura, no primeiro programa do Ronda Antifa, né, realmente aquilo que eu falei, eu quero, né, deixar consignado, tudo que nós discutimos aqui, né, está nesse livro, Desmilitarizar, né, e a gente indica a leitura para todos os ouvintes, né, e até o nosso próximo encontro, né, do Ronda Antifa, um programa na ordem, contra a ordem. Em breve, em breve. É isso aí. Vamos ficando por aqui, ficar aí agora com o nosso jornalismo local até às 18 horas, e às 18 horas vai chegando lá o Gessé Maia com o programa Balbúrdia. Olha o nome, Balbúrdia aí. Esse programa está no ar há 12 anos na Mundial News. O Balbúrdia. programa Balbúrdia, Porra. com o Gessé Maia. Futurista esse programa. Futurista, né? Visão do futuro. Eu tô há 14 dirigindo o Grupo Mundial News de Comunicação. Na realidade, é o Grupo Mundial News de Comunicação. Nós somos 21 emissoras espalhadas aí pelo país, né? E o Balbúrdia está há 12 anos, já estão todo mundo aqui me chamando a atenção. Daqui a pouco eu dou bronca em todo mundo aí. Vamos ficando quietinho por aí. E a gente volta na próxima vez. Você acabou de ouvir o programa Ronda Antifa, o programa dos policiais antifascismo do Rio de Janeiro. Um programa dentro da ordem, contra a ordem. Aqui, na Mundial News FM. Grupo Mundial News de Comunicação. Rádio Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Mundial News.
Horas no ar.